Graça e paz, amigo da internet. Mais uma vez eu estava aqui caminhando pela praça da cidade e me lembrei de uma passagem que está em Apocalipse 20, versículo 11, que é conhecido como a passagem do grande trono branco, onde o céu se abre, o trono de Deus se estabelece em juízo e os livros são abertos. E os mortos ressuscitam e todos são julgados pelas suas obras de acordo com aquilo que está escrito no livro. Eu parei para pensar nesse momento, na hora que me vem esse versículo à mente, se eu estaria preparado para ser julgado por Deus naquele dia. E eu pergunto isso para você. Será que se esse juízo fosse estabelecido hoje, você estaria preparado para ser julgado por Deus agora, nesse exato momento? Sim ou não? O que você me diz? O que você acha de fazer um teste rápido? Com que base Deus vai nos julgar? Quer saber como? Dá uma olhadinha aqui pro lado, vem comigo. Olha o que eu achei na praça central da cidade. O que diz aqui embaixo? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Esta é a base pela qual todos nós, um dia, seremos julgados por Ele. E para saber se seremos justificados ou condenados, basta fazer um teste rápido. Entre 10 mandamentos, vamos ver apenas alguns. O que diz aqui? Não terás outros deuses diante de mim. Agora eu pergunto, tu tem sido fiel a esse mandamento? Tu pode me dizer, não, mas eu adoro a Deus e não acredito em mais nada, somente Deus e Jesus. Mas eu pergunto, será que é assim mesmo? Qual a prioridade na tua vida? Quando tu acorda, o que tu pensa? Quando tu trabalha no dia inteiro, o que tu está pensando? Na hora de tu dormir, qual é o teu último pensamento? Será que tu leva qualquer coisa acima de Deus? Será que teu trabalho, a tua casa, a tua família vem em primeiro lugar? Se alguma coisa no teu coração está acima de Deus, está em primeiro lugar, logo tu está errando, pecando no primeiro mandamento. Tu está colocando um outro ser, um outro alguém acima de Deus na tua vida. Então, tu já tem um outro Deus, apenas ainda não percebeu. Vamos olhar um outro mandamento. Não matarás. Outro mandamento, não adulterarás. Outro mandamento, não furtarás. Ah, mas eu não furto, eu não roubo. Mas eu pergunto, será que tu já assistiu a um DVD pirata? Será que tu já comprou um CD pirata? Tu não lembra que isso é uma espécie de roubo? Como assim? Ora, tu está tirando o direito de alguém ganhar em cima do trabalho que ele mesmo realizou. Tu está furtando o direito de alguém. Isso é roubo. Então, se tu assistir um DVD pirata, se tu compra um DVD, um CD, tu está caindo no pecado de roubo, tu está furtando. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantos anos tu tem? 30, 40, 15? Quantas mentiras tu já cometeu, tu já pronunciou nesses teus pequenos anos de vida? Ah, mas foi mentirinhas justificáveis. Aqui não diz, não dirás falso testemunho ainda que sejam justificáveis. Mentira é sempre mentira. Vamos para um outro mandamento. Não cobiçarás nada do teu próximo. A grama do vizinho às vezes parece que é mais verde, né? Será que tu já cobiçou alguma coisa que pertence ao próximo? O carro do vizinho, a casa do teu amigo, a esposa do teu amigo, o esposo da tua amiga? Meu Deus, será que nós já cobiçamos alguma coisa que não é nossa? Se basta a gente olhar com o desejo de ter aquilo que é de outro, já é cobiça. E se nós cobiçamos, já caímos em pecado. Outro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Ah, eu sou um cristão evangélico, eu não tenho imagem na minha casa. Mas eu pergunto, será que a imagem de Deus que tu adora no teu coração e na tua mente não é uma falsa imagem de Jesus, uma falsa imagem de Deus? Ué, como assim? Lembra do que Jesus falou para a samaritana? Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Muitas vezes nós acreditamos que Deus é do jeito que nós pensamos, fizemos uma imagem de Jesus do nosso padrão, do nosso molde, e acreditamos que aquilo é Deus e adoramos aquilo como se fosse Deus. Enquanto que se nós compararmos a nossa fé com o que diz a Bíblia, nós vemos que Deus é muito superior e Jesus é muito mais profundo do que aquilo que nós acreditamos que eles são. Basta falar em soberania, eternidade, enfim, os atributos de Deus que nós vemos, que o Deus verdadeiro é maior do que aquilo que nós imaginamos na nossa mente como Deus. Então, passando rapidamente em alguns mandamentos, nós vimos que podemos ser mentirosos, podemos ser adúlteros, muitas vezes desejamos o mal dos outros, muitas vezes temos outros deuses além do verdadeiro Deus no nosso coração. Isso nos faz pecadores. Isso nos faz sermos possivelmente condenados no juízo final. Então, diante de Deus, diante da lei dele, quem é justo? Não há um justo sequer, a própria palavra diz. Não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas existe uma boa notícia. Deus não quer que você fique longe dele. Deus não quer que essa lei o mande para o inferno. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E quem nele crê, a Bíblia continua, diz assim, não será julgado, mas já passou para a vida.
Ou seja, se tu acreditar em Jesus como teu único, suficiente Salvador, tu não vai ser julgado por Deus no dia do trono branco, comparado com essa lei que te lançaria direto para o inferno. Tu vai ser julgado agora pela graça de Deus. E a Bíblia fala, Jesus nos ensina, como que a gente pode ser salvo? Jesus disse assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrependimento? A Bíblia nos ensina que arrependimento é reconhecer o nosso erro, confessá-lo e deixá-lo. Então, se tu reconhece que tu é um pecador, reconhece que tu desliza em algum dos 10 mandamentos, o primeiro passo que tu tem que fazer é o quê? Reconhecer que tu é um pecador. Segundo, confessar, dizer, eu errei em tal coisa. Não esqueça que pecado tem nome. Então diga, eu cometi tal pecado e nomeie-o pelo nome, chame-o pelo nome. E o terceiro passo, melhor dizendo, é abandonar. Então, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado e abandone o seu pecado. A Bíblia fala que aquele que esconde seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e o deixa alcançará misericórdia. E Jesus continua, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho é esse? É a boa notícia de que Jesus morreu no meu e no teu lugar. Jesus pagou o preço que Deus exigia de nós, ou seja, Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu pelo nosso pecado, para que hoje tivéssemos vida. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu vai ser salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então arrependa-se e creia no Evangelho. Reconheça o pecado, confesse o pecado, deixe o pecado e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, que eu tenho certeza que naquele dia, no dia do juízo, Deus vai olhar para ti e vai dizer, vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Creia na palavra, agarre-se a Cristo, confesse como teu Salvador. Em nome de Jesus.